Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, ainda em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, né, nos nossos cultos de oração, aqui nas nossas reuniões de oração. Nós estamos lá em Marcos, né? Lucas 8. Lucas 8. Está ouvindo ali não, parece que a gente está sem som ali atrás, né? Evangelho de Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Vamos ler. É uma leitura conhecida nossa, tá? Vamos ler aí a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu secaram, porque não tinha umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A apóstola costuma sempre dizer assim, né, que essa é a melhor parte. Todo culto é bom. Ou todo culto é bom, é importante. Mas por que ela sempre acentua, né, constantemente, que esta é a melhor parte? Glória a Deus. Nós vamos ver aí, porque esse seria o momento em que é instruída, que é passado a palavra de Deus. E nós vamos ver que tudo na vida da gente é pela palavra. Então, nada irá acontecer na vida da gente se não for pela palavra. Por isso, esse momento é tão importante, deveria ser tratado assim por nós, e da grande importância, como Jesus fala aqui, né? Concluindo aquela palavra, quem tem ouvido, ouça, quem for sabido, preste atenção, fique atento ao que é instruído, o que é falado, o que é ensinado, porque disso depende a sua vida. Disso depende tudo na sua vida. É da palavra. Glória a Deus. Por isso que esse momento é um momento de grande importância. Glória a Deus. Amém? E aqui ele falou, ou contou essa parábola e fala de semente, que está falando de palavra. Eis que o semeador saiu a semear. Então seria assim: eis que o pregador saiu a pregar. Eis que o evangelista saiu a evangelizar. Eis que os discípulos saíram a ensinar a ordem que ele deu. Eis que o semeador saiu a semear. Glória a Deus. A propagar a palavra, a falar a verdade, a propagar a verdade. Glória a Deus. E esta palavra, meus irmãos, é por esta palavra, nós vimos hoje, né, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, ele começa, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, porque tudo começa pela palavra. Tá? A gente não pode entrar na vida com Cristo, a gente não pode entrar numa aliança com Cristo antes de receber a palavra, antes de se aliançar com Ele, antes de crer na palavra, antes de recebê-lo. Ele é a palavra. Glória a Deus. A partir daí, nós vamos edificando a nossa vida na palavra. A rocha, a palavra, é o alicerce, tem que ser o alicerce da nossa vida. Glória a Deus. Jesus é a palavra e Ele é a rocha. Aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, quando vierem as águas e quando vierem os ventos e derem contra aquela casa ficará de pé. Glória a Deus. Porque é uma casa edificada sobre a rocha, ou uma casa edificada na palavra. Glória a Deus. É uma vida edificada na palavra. Só isso.
Lá em João, capítulo 15, versículo 3, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá? Amém? Então é a palavra que limpa a gente. Olha só. É a palavra que limpa a gente. É a palavra que limpa a gente. Vai limpar de quê, gente? Dos nossos pecados. Vai limpar de quê? Das nossas atitudes erradas. Vai limpar de quê? Dos nossos conceitos errados. É a palavra que vai fazer aquela limpeza geral na vida da gente. É pela palavra. Santifica-os na verdade. Jesus orando ao Pai, intercedendo pelos discípulos. Disse assim: santifica-os, Senhor, intercedendo, a oração, dos poucos momentos em que é narrado uma oração de Jesus. Normalmente dizia assim: Jesus foi para o monte orar. Então, normalmente Jesus orava em segredo. Saía, se afastava ali do meio dos seus apóstolos, seus discípulos, e ia orar com o Pai, sozinho, ele e o Pai. Então foram raros os momentos em que é narrado Jesus orando. Esse foi um dos momentos que Jesus orou, quando ele intercedia pelos seus apóstolos. Não só pelos apóstolos, que ele disse assim: não intercedo não só por esse, mas por todos aqueles que hão de crer nesta palavra. Então ele orava por mim e por você também. E ele dizia: santifica-os, olha só, falando com o Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então Deus, ele começa a falar parábolas, ele começa a trazer acontecimentos, gerar acontecimentos, para trazer discernimento para a gente saber o que fazer na prática. Porque ele diz: aqueles que ouvem essa minha palavra e pratica, e disse: aquele que ouve essa palavra e não pratica. Aquele que ouve e pratica é o sensato, que edificou a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é o insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O insensato, ele narra que quando vierem as águas e os ventos contra a casa vai cair. Então ele só coloca desse jeito: ouvir, praticar ou não. Agora, por que não pratica? É outra questão. Não é levado em consideração. Ele só diz o que pratica e o que não pratica. Ele não quer saber. Por que você não pratica? Glória a Deus. Por que você não faz o que está escrito? Glória a Deus. Por que você não põe a palavra em você? No seu conceito, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. Isso é praticar a palavra de Deus. Então, por que nós não praticamos? Por que nós não praticamos? A parábola do semeador dá uma direção para a gente. Por que a gente não pratica a palavra? O Senhor fala, o Senhor mostra, a Bíblia diz: Deus prova o seu amor, prova, né? Mostra o seu amor, prova com acontecimentos, com fatos. E ele, já vimos isso, que o Velho Testamento foram sombras das coisas que haveriam de acontecer. Sombras do que haveria de acontecer. Glória a Deus. E uma das parábolas que não foram faladas, mas foram criadas, ou aconteceu, uma das parábolas que aconteceu, tá? Que seria uma parábola, que seria uma orientação para a gente, se refere ao maná. O maná que desceu do céu, o pão que desceu do céu. Os judeus diziam: nós somos filhos de Abraão, nós comemos o pão que desceu do céu, se referindo ao maná. Jesus disse: eles comeram e morreram no deserto. Por quê? Aquele maná era um símbolo, não era o verdadeiro pão. Ali representava o pão que veria, e esse pão sou eu. Esse pão é a palavra, não é o maná, é eu, ou sou eu, né? Jesus é a palavra. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem come da minha carne não morrerá jamais.
Glória a Deus. Voltando para a parábola, vamos dizer assim, que aconteceu, o maná, existe a narrativa de que houve uma ordem de Deus, instrução, como deveria proceder. O maná aparecia, era como uns flocozinhos, e havia a ordem que eles tinham que colher todos os dias a porção diária. Não poderia guardar para o dia seguinte ou mais de um dia. Todo dia era a porção diária. Somente na sexta-feira que deveria colher o dobro, porque no sábado teria que respeitar a lei do descanso. E no sábado não poderia colher. Então no sábado não haveria maná. Então teria que colher na sexta, para o sexta e para o sábado. Mas nos demais dias, domingo, segunda, terça, tá? Até quinta-feira, deveria colher só a porção diária. Glória a Deus. Amém? Assim alguns fizeram, outros não. Outros, duvidando de Deus, ou duvidando do mensageiro de Deus, tá? Não crendo, eles colhiam para mais de um dia. Tá? Aconteceu isso, em vários casos ali. E acontecia que aqueles maná que ficava, que não era consumido durante o dia, naquele dia, apodrecia, estragava na vasilha. Ela não ficava para o dia seguinte, a não ser o maná colhido na sexta. Só o da sexta-feira, ele permanecia fresquinho, sadio, por todo o dia seguinte. O Senhor já fala para a gente, já quer dizer para a gente, Ele tem uma porção diária de pão, de alimento para a gente. Ele quer conduzir, às vezes a gente quer chegar na igreja e quer aprender para a vida toda. Às vezes a gente quer chegar aqui, me ensine, me dê, como se a gente fosse comer uma vez só para a vida toda. Não, a gente recebe a nossa porçãozinha diária. Nós recebemos aquela instruçãozinha que é daquilo que a gente tem que se alimentar. É aquilo que a gente tem que receber. É aquilo que a gente tem que praticar. É aquilo que a gente recebe. E a gente recebe e come, e se alimenta, e pratica. Então vamos nos contentar com aquela porçãozinha diária, igreja, tá? Aquele pouquinho que a gente recebe, a gente não jogue fora ou não pise. Acontecia que lá, quando eles pisavam no maná, né, visto que o chão ficava forrado, lá inevitavelmente se pisava no maná, descreve que quando se pisava sobre o maná se dissolvia, acabava, sumia. Ele não pisava e tirava, e colhia não, ele sumia. Pisou, sumiu. Pisou, sumiu. E aí nós vemos para a parábola do semeador. Qual é o nosso objetivo para chegar até o céu? É praticar a palavra. Praticar a palavra. Tá? Vimos aqui, pastor Felipe aqui falou da cegueira. Tá? A cegueira não permite que a gente veja. A palavra, ela geralmente vem em forma de instrução, e quando a gente recebe uma instrução, a gente quer ver. Mas se a gente é cego, a gente não vai ver. Essa é uma das razões pela qual a gente não pratica a palavra. Tá? É a cegueira. Eu tenho observado esse comportamento no meio do povo de Deus, essa cegueira. Deus tem falado, né? Já passamos isso. Deus mostrou em visão uma vez, os crentes pegando as escamas. Isso foi Deus que mostrou, pegando as escamas e colocando de volta nos olhos. Uma atitude do cristão, pegando, ou seja, já tinha aberto os olhos, ele voltando a ficar cego. Ele mesmo pegando as escamas e colocando nos olhos. Então eu tenho observado isso, né? Eu já tinha observado isso, Deus depois mostrou isso acontecendo. Eu já tinha observado que o povo está cego. Mas eu acho que o problema ainda não está na cegueira. Eu acho que o problema maior está na surdez. Porque a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra.
Quando Tomé não acreditou que Jesus havia sido ressuscitado, mesmo depois do testemunho de Maria, mesmo depois do testemunho das outras mulheres, mesmo depois do testemunho dos apóstolos, todos testemunharam, todos testificaram que Jesus havia ressuscitado, Tomé permaneceu sem acreditar. Tomé ouviu vários testemunhos. Tomé ouviu vários testemunhos de várias pessoas. Ouviu, mas ele continuou sem crer. Então Jesus chega para ele, né? Que ele disse assim: se eu não colocar a mão do lado dele, não colocar minha mão do lado dele, e o dedo do lado aqui seria no furo que foi feito pela lança. Se eu não colocar minha mão aqui no furo aqui, ó, que foi feito pela lança do lado, e não colocar o dedo na mão, no furo da mão, né? De jeito nenhum eu creio. Não adianta vocês testificar, não adianta vocês falarem, não adianta dizer que viu, que ele veio aqui, que falou. Não adianta. Se eu não ver e não fizer isso, eu não acredito. Não tem jeito. Glória a Deus. Então Jesus aparece de novo, quando eles estavam reunidos, dessa feita, Tomé estava com eles, né? Jesus saúda os seus apóstolos, a paz seja convosco, tal. Depois de fazer a saudação, ele se dirige a Tomé e diz: está aqui, Tomé, a minha mão, coloca o teu dedo, e está aqui o meu lado, coloca a tua mão. Seria para que você creia. Não é assim, só assim que você vai crer? Então venha, faça isso, porque eu escolhi você, eu quero que você creia. Aí ele: Senhor, eu creio. Aí Jesus disse: você crê porque você viu. Mas feliz, ou bem-aventurado, o que crê sem ver, ou seja, o que crê por ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que eu tenho visto é que o crente, além de se tornar cego, ele tem se tornado surdo. Ele nem vê, não consegue enxergar a verdade, não consegue enxergar a palavra, não consegue enxergar o caminho, não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar a vontade de Deus. Além dele não ver, como Deus testificou, ele também não ouve. Aí eu vejo um grande problema, um sério problema. Não vejo tanto problema na cegueira, porque basta que a gente ouça. Por isso que a parábola do semeador, ele conclui a parábola do semeador, como nós lemos aqui, dizendo: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, tá? Não é por ver não, tá bom, gente? O Senhor às vezes mostra, às vezes traz um sonho, às vezes traz uma revelação para a gente, mas é como Tomé. Quando ele faz isso, pode ter certeza, é como Tomé. É porque você não está acreditando no que ele está dizendo. Você não está acreditando nos mensageiros dele. Você não está acreditando em Maria, você não está acreditando em Pedro, Tiago e João. Você não está acreditando. Aí, como ele não quer perder você, aí ele mostra você. Ele abre seus olhos, revela. Sabe para quê? Para ver se seus ouvidos são abertos. Porque o que interessa ao Senhor não é abrir os olhos, é abrir os ouvidos. É os ouvidos, são os ouvidos. São os ouvidos que têm que estar abertos. Então, a parábola do semeador concluída com: quem tem ouvidos, ouça. Não quem tem olhos, veja. Glória a Deus. Mas a parábola do semeador começa assim, olha. O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho. Escute. Caiu à beira do caminho. E aqui diz o quê? Que foi? Que foi? Que foi levada comida pelas aves do céu. E foi comida pelas aves do céu. Mas antes dela ser comida pelas aves do céu, acontece um negócio aqui. O que é? Veja aí na sua Bíblia o que é que está escrito. Foi o quê?
antes das aves levarem, elas foram pisadas. Parte da semente caiu à beira do caminho e foram pisadas. Olha o primeiro problema que nós enfrentamos para obedecer a palavra de Deus. Sabe o que é? Pisar na palavra. Quando a gente pisa na palavra, ela desaparece para nós e as aves do céu, ó, leva embora. Ela não vai surtir efeito nenhum em você. O que é, na prática, o que é que nós fazemos, qual é a atitude que nós fazemos que representa pisar na palavra? Como nós pisamos na palavra? Como é que nós pisamos nessa palavra? Sabe quando? Como? Quando você ouve e não dá atenção. Quando você não dá crédito, quando você não está nem aí, está sendo pregado, você está conversando, está para lá, está para cá. Você está pisando na palavra. Você não está dando importância, não está nem aí. Isso não presta não. Porque a gente pisa no quê? No que não tem valor. A gente pisa no que não presta. Que o sentido de pisar é de desprezar, joga fora. Aqui, ó. Presta não, não serve. Ele está falando aqui, está anunciando, e você está pisando. É isso aí, está falando nada. Eu não acredito nisso, não é assim, não é desse jeito. Está pisando, está jogando fora. Essa é a primeira coisa que nós fazemos para que nos dificulta, que atrapalha a nossa vida, a obedecer a palavra. Primeira delas, o Senhor falou, pisar. Não ouvir, não dá crédito, não se importar com ela. Aí vem as aves do céu, vem o inimigo, que faz parte disso, né? Normalmente, por que a gente pisa na palavra de Deus? Porque o inimigo está aí do nosso lado buzinando, dizendo não é assim, não é desse jeito, não sabe o que fala. Tal. Cada um sabe do argumento que ele fala com vocês, com cada um, para que a gente pise na palavra, despreze, desconsidere. Primeira coisa que impede a gente de praticar a palavra. Primeira coisa. Glória a Deus. Depois ele faz as narrativas de pedras e espinhos. Então, essas narrativas que ele fala, já é para aquela pessoa que recebeu a palavra. Não foi aquela pessoa que não desprezou a palavra, não pisou nela. Ele recebeu a palavra. Ele acreditou nela. Disse, rapaz, é bom, essa palavra é boa, Deus é bom. Realmente, eu creio nessa palavra. Eu creio. Glória a Deus. E recebe. Lembre que aqui ele foi recebida. Semeou. Glória a Deus. Mas ele disse que essas pessoas, comparado esses corações, né, a terra, ou esses comportamentos da terra de pedras ou a terra de espinhos, ele está comparando a nossa vida. A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente não sabe o que nos espera. A vida não vai ser um mar de rosas. O Senhor nunca falou isso. O pastor que prega, o mensageiro que prega isso, ele está mentindo. Porque Jesus, ele nunca mentiu nem nunca enganou. E quando ele chamou os seus apóstolos, ele disse, me siga que vai ser só maravilha, só alegria. A partir de agora é só alegria na vida de vocês. Vocês serão crentes, eu serei contigo, removerei todo o mal, abrirei todas as portas para você, nenhum mal chegará até você, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. É só alegria a partir de agora na sua vida. É só sucesso. Não. Nunca ele falou isso. Nunca. Ele disse que terá, que fará, tá? Mas ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor fala que essa tomada de decisão de segui-lo, crer nessa palavra, né, não pisar, receber, crer, vai gerar lutas e dificuldades. As pedras, os espinhos. Muitas lutas e muitas dificuldades. Essas lutas, essas dificuldades, elas surgirão para impedir que a gente obedeça a palavra. Lembra que Jesus disse? Os que ouvem e obedecem, ou praticam.
Então essas dificuldades, elas vêm, igreja, para impedir que a gente pratique a palavra. Porque o nosso sucesso, a nossa vitória, mesmo que seja em meio a lutas, em meio a dificuldade, mas o sucesso do ser humano está em praticar a palavra, ser fiel à palavra. Glória a Deus. Amém? O sucesso está ligado, somente ligado a isso, a mais nada. Não é dom, não é revelação, nada disso. O sucesso está ligado somente à obediência à palavra. A santidade está vinculada à obediência à palavra. Glória a Deus. Amém? Então vem essas dificuldades. Então, já vimos a primeira dificuldade. A primeira dificuldade nós enfrentamos quando nós não damos atenção à palavra. Então, nós não damos atenção, não ligamos. Então, como é que nós vamos obedecer? Não vamos obedecer. Já perdemos aí. Nós já perdemos por WO. Nem entramos na batalha, já perdemos. Mas a gente creu, obedeceu, entrou na batalha. Agora a gente pode perder durante a nossa luta, no nosso dia a dia. Agora a gente pode perder durante o nosso cotidiano, nas nossas batalhas. Quais são essas batalhas que vêm? Gente, tem muita coisa que vem para nós. Por exemplo, os cuidados do mundo, as preocupações em ter que sustentar, se sustentar, em ter que crescer, em ter que prosperar, em ter que comer. Essas são coisas que são lícitas, olha só, que nós temos que fazer, olha só, preste bem atenção, mas que elas não podem estar acima de Deus, ou elas não podem estar atraindo a nossa atenção, nos atraindo para essas coisas, a ponto de nós desprezarmos a Deus, de nós desprezarmos a sua palavra, de nós desprezarmos o teu espírito, de nós desprezarmos as tuas orientações, de nós desprezarmos os teus mandamentos. Por quê? Porque nós estamos priorizando as nossas necessidades, nós estamos priorizando os nossos objetivos, nós estamos priorizando o que a gente quer, os nossos alvos. Aleluias. Isso tem sido coisas que nos afasta de Deus, sufoca a palavra de Deus na nossa vida. E nós, então, não praticamos. O Senhor tenta falar conosco, não consegue, porque nós estamos preocupados demais com os negócios, preocupados demais com a família, preocupado demais com a vida financeira, preocupado demais com a barriga. Glória a Deus. Preocupado demais com essas coisas. O Senhor não disse que isso é ilícito. O Senhor disse para a gente não se preocupar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, tá? Primeiro. Observe que se tem um primeiro, tem um segundo. Ele não está dizendo que nós não devemos buscar isso. Ele não está dizendo assim, buscai unicamente o reino de Deus. Olha só o que a palavra de Deus fala, tá? Ele diz, olha, busque somente o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Não, ele diz, busque primeiro o reino de Deus. Ele está dizendo que a prioridade da nossa vida tem que ser Deus. A nossa cabeça, o nosso coração, Deus tem que estar em primeiro lugar. Não estas coisas. Porque se nós assim o fizermos e colocarmos, então nós andaremos na obediência da palavra. Nós vamos ouvir Deus, nós vamos temer a Deus, nós vamos respeitar a Deus, e nós vamos obedecer a Deus. E aí nós vamos ser, ou edificar nossa casa, sobre a rocha. Isso tem atrapalhado muito a vida dos cristãos. Preocupação com as coisas deste mundo. Com a vida, com o que há de comer, com o que há de se vestir. Veja que tudo é lícito. O que não é lícito é a preocupação a ponto de nós deixarmos Deus de lado. Esquecer de obedecer, esquecer de andar na palavra. Amém? Então vamos ter cuidado, igreja. Jesus está voltando. Amém? Vamos ficar de pé, os pedidos de oração. Jesus está voltando.